Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Malu e hoje a gente veio falar sobre predicado, que é uma matéria que se insere em português. Bom, para a gente ver essa aula, é mais importante que vocês vejam a de sujeito antes, porque assim, gente, o predicado tem tudo a ver com o sujeito e a aula sobre sujeito, né, já está disponível aqui na página, então é só você dar uma olhadinha e depois chega na de predicado. Então vamos lá. Primeiro passo é saber como identificar os predicados. Primeiramente, a gente vai encontrar o sujeito, que aposto que vocês já sabem como faz. E depois a gente vê o que sobrar. O que sobrar é o nosso predicado. Sim, tipo, é super simples. E vamos ver um exemplo, porque eu tenho certeza que vai ficar super completo. Carolina tirou nota máxima na prova. Essa é a nossa oração. Primeiro a gente vai fazer o quê? Identificar o nosso sujeito, que seria Carolina. Lembra, a gente pergunta para o verbo, quem tirou? A resposta, Carolina. Então, Carolina é nosso sujeito. E olha o segundo passo, o restante será o predicado. Então, tudo isso que está destacado é o nosso predicado. Simples assim. E aí, beleza, que nem o sujeito, o predicado ele tem algumas classificações. E aí a gente vai dar uma olhadinha nelas. Antes de ir para as classificações, é legal falar que sempre o verbo vai estar no predicado. E acho que vocês vão notar isso durante esse videozinho. Tá, beleza. Então vamos lá. Classificações para o predicado. Primeiro a gente vai falar sobre o predicado verbal. O predicado verbal, ele precisa apenas do verbo significativo. É importante vocês focarem nesse apenas, porque vão ter outros predicados, outro predicado, na verdade, que vai usar o verbo significativo. Só que ele vai usar outro negócio a mais. Então, vamos focar nesse. O predicado verbal, ele precisa apenas do verbo significativo. E o que é verbo significativo, Malu? Tipo assim, o que é isso? É aquele verbo de ação, que representa alguma ação. Do dia a dia, enfim, um ato. E o verbo de ação, esse nome, tá certo, mas o mais correto, assim, que utilizam nos vestibulares, etc., é o verbo significativo. E vamos ver um exemplo, então. As pessoas cantaram na festa. Sujeito, as pessoas. Predicado, cantaram na festa. Primeiro de tudo, gente, vocês foquem no verbo. O verbo é cantaram. Se esse verbo expressar uma ação, cantaram é uma ação, né? A pessoa vai lá e canta. Isso é uma ação. Isso vai ser, então, um verbo significativo. Então, o predicado vai ser predicado verbal. E que nem no sujeito, o predicado ele tem um núcleo. Bom, e o núcleo do predicado verbal vai ser o próprio verbo significativo, que está aqui iluminado, né? Então, vamos ver a próxima classificação. Antes de ver a próxima classificação, vamos ver alguns exemplos sobre verbo significativo. A gente tem aqui vários exemplos, eu peguei uma listinha de verbos significativos. Mas uma coisa que poucas pessoas falam, mas é muito importante saber, é que não é para vocês decorarem esses verbos. Porque, assim, mesmo pensar ser um verbo significativo, ser um verbo de ação, às vezes, dependendo da frase, ele pode virar um verbo de ligação, que a gente vai ver ainda, mais ou menos como eles funcionam. Então, vocês precisam analisar a oração por inteiro, sabe? Vocês analisando a oração, vocês conseguem identificar se ele é um verbo significativo, se ele é um verbo de ação. Agora sim, vamos para a próxima classificação, que é predicado nominal. O predicado nominal tem algumas novidades, mas a gente vai especificar tudo aqui. O predicado nominal, ele precisa de verbo de ligação e também de predicativo do sujeito. E aí, tanto o verbo de ligação quanto o predicativo do sujeito vão ser, né, os núcleos. E aí, o verbo de ligação, ele não indica uma ação, mas ele caracteriza algo, como posso falar? Ele atribui uma característica a algo. Vocês vão entender melhor
com um exemplo, porque acho que com exemplo, tipo assim, a gente entende muito mais fácil. Mas vamos ver aqui os verbos de ligação. Que nem os verbos de ligação, que nem os verbos significativos, eu também fiz uma listinha com alguns verbos de ligação, que é, por exemplo, ser, estar, parecer, ficar. Mas é a mesma coisa, gente. Vocês não podem tentar gravar, porque são muitos verbos e assim. É muito mais fácil se vocês pegarem a oração e tentarem analisar se ela é uma ação ou se ela atribui uma característica, sabe? E aí, que nem está escrito aqui, o predicado nominal, ele precisa de um predicativo do sujeito. Esse termo é novo, a gente ainda não viu nas aulas de português, então a gente vai ver aqui o que é um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, deixa eu subir aqui. O predicativo do sujeito é uma característica que está no predicado que atribui estado ou qualidade para o sujeito. Tá escrito errado, gente. É sujeito, não é predicado. Mas eu vou botar um exemplo que vai dar pra ver bem certinho. Então, por exemplo, se tem alguma palavra que esteja atribuindo estado ou qualidade para o sujeito, isso vai ser um predicativo do sujeito. Vamos entender melhor. Predicado nominal, a gente precisa do verbo de ligação e a gente precisa também do predicativo do sujeito. Muito atenciosa aqui seria, no caso, o nosso predicativo do sujeito. Por quê? Muito atenciosa está atribuindo uma característica à Luciana, que é o nosso próprio sujeito. Então, isso aqui está completinho, sabe? Luciana é muito atenciosa. A gente primeiro vê o verbo, que é de ligação, a gente encontra o nosso predicado, é muito atenciosa, e a gente encontra também o nosso predicativo do sujeito. Então, isso é um predicado nominal. E agora vamos para a última classificação, que envolve um pouquinho dos dois predicados, que é o predicado verbo nominal. Acho que o nome, assim, já dá para perceber que junta um pouco do predicado verbal com o predicado nominal. E ele precisa do quê? Do verbo significativo, que é aquele verbo de ação, e um predicativo. Então, ele tem tanto o verbo de ação, o verbo significativo, quanto o predicativo, que é aquilo que está no nosso predicado, que atribui uma característica. E tanto esse verbo quanto o predicativo vão ser os nossos núcleos. E eu preciso que vocês prestem atenção, porque agora não é só predicativo do sujeito. Pode ser predicativo do sujeito ou também do objeto. Mas isso é mole. Se vocês entenderam o predicativo do sujeito, vocês vão pegar o do objeto. O predicativo do objeto é uma característica do predicado que atribui estado ou qualidade para o objeto. E o que seria o objeto? A gente vai ver nessas frases, nessas orações, para ser mais clara. Primeiro vamos ver o predicado verbo nominal com um predicativo do sujeito. Carlos voltou animado. Carlos é o nosso sujeito, voltou é o nosso verbo significativo e animado é uma característica que está sendo atribuída para Carlos. Tá vendo? O predicativo do sujeito, porque atribui característica para o nosso sujeito. E aí, agora a gente vai ver com o predicativo do objeto, que foi o que a gente viu por último. Lucas julgou o réu culpado. Bom, beleza. A gente já tem Lucas como nosso sujeito, julgou como o verbo significativo, o réu é o nosso objeto e culpado é o nosso predicativo, que está sendo atribuído ao réu, que é o nosso objeto. Então, já que culpado se liga ao réu, que é o nosso objeto, isso vai ser um predicativo do objeto. Bom, gente, eu espero que tenha sido ok, né? Acho que essas aulas estão fluindo muito e é muito importante porque sempre cai uma questão ou outra nos vestibulares, sejam eles quais for, sabe? Então, é isso. Espero ter ajudado.
Beijo!